Aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado Federal, a reforma tributária fará mudanças importantes na vida do cidadão, das empresas e dos órgãos públicos. Quais são os impactos possíveis aí no campo do direito e do judiciário? Haverá mais conflitos? Mais judicialização? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com dois especialistas. A professora Alessandra Brandão Teixeira, que é da PUC Minas, professora de Direito Tributário e também é mestre e doutora em Direito Tributário pela UFMG. E com o juiz Murilo de Abreu, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte. Ele também é mestre em Direito Tributário pela UFMG e doutorando pela PUC Minas. Agradeço aos dois pela presença aqui, um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Professora Alessandra, que mudanças impactantes são essas dessa possível reforma tributária que está acontecendo, tramitando no Senado Federal, está em tramitação já avançada, e no Senado, enfim, no Congresso Nacional como um todo? Como é que a senhora avalia? Quais são esses impactos? Então, em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui, Obrigado. Poder colaborar com a AMAGES e com o Judiciário de uma maneira geral. Quais são as principais mudanças? Essa reforma tributária, ela tem alguns pontos relacionados com IPVA e com ITCD, mas o foco dela é a tributação sobre o consumo, que são esses impostos que incidem diretamente sobre a venda de mercadorias e de serviços. Então, no Brasil hoje, nós temos vários impostos, tanto federal, estadual e municipal, que incidem sobre o consumo. Então, nós temos no âmbito federal o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e temos duas contribuições, que é a contribuição ao PIS e a COFINS, que incidem diretamente sobre as vendas de produtos e serviços. E temos no âmbito estadual o ICMS, e no âmbito municipal o ISS, que é o Imposto sobre a Prestação de Serviços. Então, a proposta de reforma tributária, ela quer unificar esses impostos. Ela faz uma proposta que a gente chama de um IVA dual, que são 2 tributos. Um vai ser de competência da União Federal, que vai chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser a mudança do PIS e da COFINS, vão virar CBS. E no âmbito estadual e municipal vai haver uma junção do ICMS com o ISS e vai formar um imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI, ele vai ser transformado no imposto que vai chamar, imposto seletivo, que é um pouco o que o IPI já foi no passado. Então, que é um imposto sobre bens e consumos, bem e consumo de produtos e serviços, que, de acordo com o projeto que foi aprovado, incide sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Mas ainda nós não sabemos a lista desses produtos que serão submetidos à incidência do imposto seletivo. Então, na verdade, a principal mudança é a aglutinação, a união dos impostos sobre o consumo no Brasil, e embora nós tenhamos 2 tributos, um federal e o outro estadual com o município, eles vão ter a mesma lei, as mesmas regras, o mesmo ordenamento, conjunto de regras, padrões, regimes, só as alíquotas que vão poder ser diferentes dentro de limites no âmbito dos estados e dos municípios. Muito bem. Doutor Murilo, a avaliação que o senhor faz aí, porque, como disse a professora Alessandra aqui, vai haver uma padronização. Isso pode, por exemplo, entre os estados, acabar com aquela guerra fiscal, e os municípios vão perder a autonomia, já que o único que eles têm, que é o ISS, está sendo agora aí aglutinado com outros? Exato, são questionamentos importantes, muito importantes, Orion. Eu queria primeiro agradecer o convite, feito por seu intermédio, Orion, mas feito pelo nosso presidente Luiz Carlos, da associação, um grande amigo e que tem desempenhado uma gestão espetacular à frente da AMAGES. Um prazer estar aqui com a Alessandra, que é minha amiga antiga também. Eu me lembro de ter comparecido ao lançamento do livro da Alessandra, acho que foi da dissertação de mestrado, Tributação sobre Consumo.
E estando aqui com a Alessandra, é impossível não lembrar do desembargador José Altivo Brandão Teixeira. Me lembro rapidamente, né, para a gente não perder o foco, mas eu não posso deixar de registrar isso. Eu me lembro quando eu iniciava a carreira, por volta de quando fui fazer a primeira eleição, presidi a primeira eleição no município de Bom Sucesso. O desembargador Brandão Teixeira era presidente do TRE à época. E me lembro que o treinamento à época, que nós, magistrados, e o escrivão eleitoral também, e isso junto numa associação com o Ministério Público, foi um treinamento para aquelas eleições ali específicas de ponta. Eu me lembro, houve ali tinha uma coisa de meio que formar uma banda de música, era uma coisa totalmente heterogênea e que foi o típico pensar fora da caixa, que só é típico de magistrados e juristas que realmente se destacam, né? O caso do desembargador Brandão Teixeira. Então, um prazer estar aqui, Alessandra, com você. Mas, Orion, focando aqui no nosso assunto específico, sem perdermos muito tempo, né? A professora Alessandra já trouxe o principal desenho dessa reforma tributária. Nós vamos ter a substituição de atuais 5 tributos por 3 e focando, como ela muito bem disse, exclusivamente na tributação sobre o consumo. É uma pena porque a tributação sobre a renda e o patrimônio, a princípio, vai ficar para depois, né? Um dos artigos da PEC 45A é de que no prazo de 180 dias vai ser enviado um projeto de lei para o Congresso, mas é a tributação sobre a renda e o patrimônio que causa o que a gente tem hoje na Constituição, desde o início, desde a promulgação da Constituição em 88, os chamados bloqueios constitucionais. Se a gente tiver a oportunidade de falar um pouco sobre isso depois, eu acho que é interessante. Mas eu queria dizer que eu sou, de modo geral, otimista em relação à reforma tributária. Eu acho que ela traz mais pontos positivos do que negativos. Na área da tributação sobre o consumo, a legislação ali existente é extremamente complexa. A concessão de benefícios fiscais, vários benefícios fiscais de forma opaca, ou seja, sem transparência, de forma desarrazoada. Então, é uma oportunidade de mexer nisso. Outra oportunidade interessante que a PEC 45A está trazendo, ou pretende trazer, é alterar, consolidar a tributação no destino, acabar com a tributação do consumo na origem e consolidar no destino. Isso já começou a ser feito no Brasil, né, principalmente com a emenda Constitucional 87 de 2015, mas ela vai trazer isso de forma definitiva. Esses são uns pontos principais, eu acho que relevantes. Critica-se muito a questão de a PEC não ter trazido toda a regulamentação, muita coisa ter ficado em aberto, mas isso é inevitável, eu acho que do processo legislativo. Não há como uma emenda à Constituição detalhar de forma minudente, né, em nível de atos infralegais, como deve ser. Mas, por outro lado, o contribuinte brasileiro, de modo geral, ele já é meio gato escaldado. Ele tem medo de água quente, porque já houve diversas situações, e aí eu lembraria rapidamente a divergência entre o crédito físico e o crédito financeiro do ICMS. Isso é uma promessa que vem sendo feita desde a Constituição de 88, aí veio a regulamentação pela Lei Complementar 87, né, de 96, e o contribuinte sempre esperando que ia conseguir aproveitar aquele crédito, que teria se transformado de físico em financeiro, mas isso até hoje não aconteceu. Então, tem esse risco do gato escaldado achar que essa regulamentação não vai vir da forma como está sendo propagada agora, né? Mas, por outro lado, não há como uma emenda à Constituição trazer uma regulamentação tão detalhada, né? Perfeito. São várias complexidades, né, professora? Muita. O que a gente tem para acreditar que dessa vez a reforma será concluída? Porque ela já é tentada há mais de 30 anos, né, no país. Qual que é a razão da dificuldade? Quando o Murilo falou que foi no lançamento do meu livro, em 2000, que era justamente sobre a tributação sobre o consumo de bens e serviços, no livro eu tenho um capítulo sobre os projetos de reforma da época. E durante esses anos todos que eu milito na área tributária, assim, bastante, eu, em diversos momentos, não acreditei que essa reforma seria possível. A reforma, ela é difícil porque ela trabalha com interesses dos estados e dos municípios, que são interesses legítimos deles, porque, como você pontuou antes, primeiro, os municípios perdem uma parte de autonomia, sim, quando eles
a competência deles com relação ao ISS fica um pouco reduzida. Então, eles, querendo ou não, vai haver essa perda. Eles precisam de ter garantias de que eles vão receber o produto da arrecadação. Seria o repasse, né? O repasse desses valores, a gestão desses recursos. E, como o Murilo pontuou, no Brasil a gente tem um histórico de... quando o Estado, por exemplo, vive uma situação financeira difícil, ele não repassa o valor que tem que ser repassado para os municípios, que é a parte do ICMS, porque hoje 25% do ICMS tem que ir para o município onde a operação aconteceu. Isso então, já aconteceu aqui no Estado, né? Aqui, não há muito tempo, já tivemos, diante de desordens financeiras do Estado, essa ausência do repasse para os municípios. Então, isso deixa todos os agentes envolvidos nisso muito inseguros. Então, compatibilizar os interesses de 27 estados, que são muito díspares, são muito heterogêneos. Nós temos diferenças assim, substanciais entre os estados, as regiões no nosso país. Eu falo que nós temos uma Europa inteira quase dentro do nosso país. Então, isso torna as coisas muito mais difíceis. Então, compatibilizar esses interesses, criar soluções que vá resguardar a arrecadação dos estados e dos municípios. Isso faz com que o desafio da reforma seja gigantesco. Outro dia, numa palestra na Câmara, eu escutei alguém falar assim, que quem já foi mordido de cobra, quando o cachorro balança o rabo, já leva susto. Então, e é verdade, os municípios têm essa história. E agora, eu durante várias vezes, em palestras, já falei que eu achava que eu não iria viver para ver uma reforma aprovada. Eu ainda tenho hora que tenho um certo receio, mas eu nunca vi andar nesses últimos 30 anos e tão longe quanto foi agora. Ok. E está até sendo muito criticada pela pressa que está sendo, né, essa votação, essa tramitação no Congresso Nacional. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vencemos a primeira etapa do nosso encontro aqui, nossa entrevista, e no bloco seguinte eu gostaria de falar sobre a importância que o sistema de tributação, a oportunidade que a reforma oferece para até enfrentar alguns problemas nacionais, como a desigualdade social regional. Então a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo sobre os rumos da reforma tributária que faz mudanças importantes na vida do cidadão, das empresas e dos órgãos públicos. Os nossos entrevistados são a professora Alessandra Brandão Teixeira, da PUC Minas de Direito Tributário, e também o juiz Murilo de Abreu, que é titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal aqui da comarca de Belo Horizonte, também especializada aí no direito tributário. Deixei uma questão no bloco anterior, doutor Murilo, a respeito dessa importante ferramenta que representaria uma reforma tributária, o sistema tributário, para enfrentar os problemas nacionais como as desigualdades sociais e regionais. Estamos diante dessa oportunidade? Estamos, Orion, mas eu acho que, infelizmente, ela não vai ser bem aproveitada, pelo menos nessa oportunidade agora, porque, como a Alessandra muito bem disse no começo, essa é uma reforma tributária que foca no consumo, né? Para que a gente pudesse, para que o nosso país pudesse combater a desigualdade social, né? O Brasil é o campeão em desigualdade, em concentração de renda e riqueza na América Latina. Num ranking de 40 países, é o 8º país mais desigual dentre esses todos, né? Os nossos índices de Gini, sobretudo, que medem essa desigualdade, é dos piores possíveis. E a tributação é uma ferramenta das mais importantes para conseguir combater essa concentração de renda. O que os países desenvolvidos fazem, de modo geral, em relação à tributação? Eles priorizam a tributação direta. Eles tributam de forma mais vigorosa patrimônio e renda e deixam a tributação sobre o consumo num segundo plano. É o contrário do que fazem os países latino-americanos, dentre eles o Brasil. Então, o ideal seria que a reforma sobre o patrimônio e a renda, inclusive, viesse primeiro do que uma tributação sobre o consumo, que uma reforma
que focasse em tributar o consumo. Não é isso que aconteceu, mas ainda assim é positivo a gente ter uma reforma sobre a tributação do consumo. O que a gente tem no Brasil em relação à desigualdade, né, especificamente quanto à tributação, são os chamados bloqueios constitucionais, né? O Constituinte de 88, a Constituição de 88 veio num momento extremamente democrático em relação à ditadura que nós tivemos anterior. E ali na Constituição foram plasmados várias garantias e direitos, né, de toda a ordem. A nossa Constituição tributária não poderia ser diferente e ela vai no mesmo rumo. Um dos princípios que eu considero chave de todo o sistema tributário, e é inclusive o princípio que inicia o capítulo do Sistema Tributário Nacional, é o princípio da capacidade contributiva. Em linhas gerais, né, de forma bem leiga, todos devem ser tributados segundo as suas forças. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos ou não paga. Mas curioso que promulgada em outubro de 88, no mesmo ano, já houve, se a gente for educado, a gente chama de menosprezo. Se a gente não quiser ser tão educado, a gente chama de sabotagem, feita pelo legislador infraconstitucional, que já no próprio ano de 1988 aprovou uma lei, a Lei 7.713, que reduziu as faixas, por exemplo, do imposto de renda à pessoa física. A professora Alessandra, dentre as várias especializações, conhece muito de imposto de renda também, ainda mais da pessoa física. Se no regime constitucional anterior, Constituição de 67, a gente tinha 5 faixas de tributação do imposto de renda à pessoa física, as alíquotas iam de 5% a 50%. Aprovada a Constituição, promulgada a Constituição em 88, dali a 1 mês ou 2 meses depois, já veio essa lei reduzindo as 5 alíquotas em apenas 2. Transformando a tributação do imposto de renda à pessoa física em algo altamente regressivo. E houve uma movimentação no mesmo sentido no imposto de renda à pessoa jurídica e na tributação do patrimônio. É curioso que se a gente comparar, por exemplo, se a gente pegar um integrante da elite econômica do país, por exemplo, uma pessoa que esteja ali entre 1% dos melhores remunerados, e a gente pegar, por exemplo, um empregado doméstico dele, um mordomo, um jardineiro, etc., proporcionalmente, esse empregado, ele é tributado de forma mais rigorosa do que o milionário. Rapidamente, né, aquele empregado, aquele funcionário, o máximo que ele vai conseguir amealhar de patrimônio a vida toda, ou é um veículo, ou é um imóvel próprio. Né, via de regra, um veículo. Esse patrimônio dele, imobiliário e imobiliário, todo ano vai ser tributado pelo IPVA e pelo IPTU. Então, todo ano ele paga esse tributo. Já o patrão dele, o milionário, a maior parte do patrimônio está em nome da pessoa jurídica. E, via de regra, no exterior, em holdings patrimoniais, etc., de modo a fugir da tributação, porque em 1995, foi aprovada uma lei que isentou da tributação os lucros e dividendos das pessoas jurídicas. Então, é uma série de pontos que, de forma subreptícia, o legislador infraconstitucional vem adotando. Deixa brechas ali para fugir da tributação. Né? E isso a gente consegue perceber sutilmente agora nesse projeto, nessa PEC 45A, também de forma sutil. Professor, apesar do atraso, né, dessa discussão, desse debate, dessa reforma tributária, a gente, como a senhora disse, vai haver uma mudança de uma tributação para uma outra. Mas haverá um período longo também de transição entre um sistema e outro. Isso vai permitir ajustes? Poderá facilitar? Uma questão que tem sido muito criticada é esse período longo de transição caso a PEC seja aprovada. Então, eu acho que nessa transição, primeiro a gente tem que fazer uma diferença da transição do contribuinte, que vai ter que mudar suas regras, seus sistemas. Hoje, toda apuração dos tributos é feita de forma eletrônica por meio de sistemas. Então, vai haver uma mudança muito grande nesses sistemas de apuração dos tributos. E também precisamos de um período de transição com relação à acomodação da arrecadação. Então, os contribuintes, eles não estão satisfeitos com essa transição de regras tão longo, porque seria a partir de 2026. Porque o sistema, o que existe hoje, já não é fácil.
E aí você conviver com dois sistemas operando junto aumenta muito o custo de conformidade e a exposição ao risco de autuações, multas, por não estar cumprindo adequadamente a legislação. Então, os contribuintes eles vêm buscando período menor de transição. E eles entendem que essa transição, do ponto de vista deles, não seria tão difícil em razão de que seriam alterações de sistema. Agora, do ponto de vista da arrecadação, isso precisa também de um período um pouco maior, porque embora tenham perspectivas, estudos, nós não sabemos o volume de arrecadação no tempo. Então, isso é que tem feito com que esse tempo seja grande, porque há uma expectativa de que o sistema comece a operar e aí, a partir dos números da receita que vai sendo arrecadada a partir das mudanças, é que se estabeleça esses ajustes e até o próprio ritmo. Então, pode ser que o primeiro ano ele surpreenda as expectativas, a arrecadação, a operação, os ajustes surpreenda e aí a necessidade do período ser menor. Mas essas questões são muito sérias, são questões complexas. Então, esses tributos são a maior fonte de arrecadação no Brasil. Então, esse período de transição e de verificar como que a economia vai comportar e como as finanças públicas vão reagir a esse movimento, e isso precisa, sim, de cuidado. Muito bem. Orion, desculpa interromper, Perfeito. se eu puder fazer um complemento muito rápido nessa fala da Alessandra, que eu acho que de fato é muito importante, a questão da transição é uma crítica que eu acho que ela é justa, que a transição pensada pela PEC é muito grande. A Alessandra disse muito bem, em 2026 começaria a tributação piloto do IBS, né, com a alíquota de 0,1%, e a da CBS já em 0,9%. No ano seguinte, a tributação da CBS já começa de forma efetiva. Mas a do IBS, que é o imposto que vai ficar com os estados e os municípios, vai ficar parada dessa forma até 2029, e aí começa um período de 4 anos, 2029, 30, 31 e 32, onde as alíquotas do IBS vão subindo e a do ICMS e ISS reduzindo paulatinamente. De modo que só no ano de 2033 é que a tributação do IBS vai começar de forma integral e efetiva. Ou seja, nós estamos hoje em 2023, nós vamos ter 10 anos para que a tributação do IBS comece de forma efetiva. Quando se faz uma reforma, por mais complexa que seja, e a tributária você quer ver resultado, não vou dizer no curto prazo, mas pelo menos no médio prazo, né? Perfeito. Então, você começar a sentir os efeitos dali a 10 anos é algo meio, talvez, desarrazoado. Doutor Murilo, nós estamos na reta final do nosso programa. Tenho 2 minutinhos aqui, 1 minuto para o senhor falar sobre o impacto no campo do direito judiciário e depois também a professora avaliar também como será isso, se vai teremos mais conflitos, mais judicialização. Por favor. Eu acho que os litígios vão aumentar. Nós já temos a sociedade brasileira, todos nós sabemos, ela é altamente litigante, uma pena. Não foram ainda, não entrou ainda na cultura nacional, jurídica nacional sobretudo, os métodos adequados de solução de conflitos, né, que no direito tributário são essenciais. Isso está começando, mas era preciso que avançasse mais. Eu imagino que os litígios vão aumentar, em parte em razão do que a Alessandra colocou, por conta da longa transição. Então vai ser um período muito grande que os contribuintes vão ter que conviver com os dois sistemas. Então sua assessoria advocatícia e de contadores, contabilística, vai ter que aumentar. Para a Alessandra vai ser bom que ela vai ter mais clientes, o serviço dela vai aumentar. Mas, é verdade, professora? Esse é o impacto para a advocacia? Eu espero que não. Eu espero sinceramente que não. Mas eu concordo com o Murilo, acho que pode haver um aumento de litigiosidade, até pelo desconhecimento dessa insegurança, do desconhecimento das regras, e você ter que recorrer ao judiciário. A gente, em vários momentos que a legislação mudou e que, diante dessa insegurança, houve essa corrida ao judiciário. Mas eu tenho muita esperança que algumas questões que, para mim, assim, são muito ruins, repercutem muito negativamente do ponto de vista econômico, do ambiente de negócio, que isso, pelo menos, vai reduzir. Então, eu sou
favorável à reforma, assim, basicamente por duas questões. Eu acho que nós não temos mais como conviver com conflitos de competência, União, estados e municípios querendo cobrar imposto da mesma coisa. Então, isso... e o judiciário tem tido que escolher qual que vai ficar com o tributo. Isso é muito ruim, muito negativo. Às vezes o contribuinte não se sente seguro. Eu tenho clientes, por exemplo, que a vida inteira recolheram IPI e ICMS e agora são autuados dos últimos 5 anos com multa porque o município entende que ele teria que pagar ISS na industrialização por encomenda. Então, são questões que são muito ruins para o ambiente de negócio. Bastante e também complexo. não dou conta mais de ajuizar a ação de consignação em pagamento para saber em que município eu vou recolher ISS. Então, essas coisas eu espero que a gente reduza a litigiosidade para um bem maior. Muito bem. Bom, a gente sabe também que quando há lacunas, vira um problema para o judiciário nessa legislação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Isso demonstra que os senhores terão que voltar aqui outras vezes para nos prestigiar e debater mais sobre essa reforma que vai avançar aí em Brasília. Bom, ficamos por aqui. Agradecemos então a participação da professora Alessandra Brandão Teixeira e do juiz Murilo de Abreu, aqui da Comarca de Belo Horizonte, nesse debate sobre a reforma tributária. Obrigado. Até a próxima. E é você que, se quiser ver e rever esse programa, vai no canal da Mais no YouTube ou nas redes sociais ou no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.